Olá, seja bem-vindo ao Estudo Bíblico. Aqui quem fala é o pastor Robson da Onda Dura Joinville. Tenho a alegria de receber você para um tempo muito especial onde estaremos compartilhando a palavra de Deus, um tempo onde estaremos juntos para entender um pouquinho mais sobre a Bíblia. Aliás, você sempre é nosso convidado. Toda segunda-feira nós estamos aqui tratando de algum tema, compartilhando algum versículo bíblico, algo que vem da palavra de Deus para trazer conhecimento, instrução para te auxiliar na caminhada cristã. Hoje estarei aqui falando com você sobre a primeira mensagem do tema Mesh. O que é o tema Mesh? É um tema que nós temos aqui na nossa igreja que fala sobre casamento, relacionamento conjugal. E especificamente nesse Mesh nós vamos tratar de 4 histórias de amor. E obviamente aqui no estudo bíblico, nosso propósito é estudar o texto bíblico que está por trás dessa história. Por isso, hoje eu convido você a estudar o livro de Ruth, um livro muito especial dentro da Bíblia, importantíssimo, que conta uma história que precisa ser conhecida de todos nós. Agora, antes de nós irmos para a nossa pergunta, só quero dizer para vocês que meu amigo, o pastor Gustavo Kuipers, hoje não vai estar conosco. Infelizmente, deu uma dorzinha de garganta ali, perdeu a voz. Dorzinha não, né? Foi uma grande dor, né? Porque acabou perdendo a voz. Hoje ele não estará aqui, mas meu querido amigo, que logo você esteja melhor e retorne aí para o nosso querido estudo bíblico, tá bom? Então, hoje eu estarei solito aqui com vocês, mas eu quero chamar a atenção de todos para a nossa pergunta. E obviamente, se o tema é Mesh, nós vamos pensar algo relacionado ao livro da Bíblia de Ruth com relação às famílias. Qual é o plano de Deus para as famílias? E aqui é importante nós entendermos o que Deus propõe ao unir o homem e a mulher. Qual é o propósito que Deus ele estabelece na relação entre um homem e uma mulher? E isso precisa ficar muito claro para todos nós hoje. Afinal de contas, nós estamos estudando um tema que envolve o relacionamento conjugal. E se Deus é o criador da família, nós precisamos então estudar a família para compreender como o criador dela orienta que ela deve ser conhecida ou vivida. Como Deus deseja que nós enxerguemos o casamento, a relação conjugal, a vida familiar, é algo que nós percebemos na Bíblia de forma geral. Mas especificamente no livro de Ruth, nós vamos perceber esses relacionamentos em algumas situações. Mas de forma introdutória sobre o livro, eu queria mostrar para vocês algumas coisas que são bem preciosas. Primeiramente, sobre o livro de Ruth, quem são os personagens principais? Noemi, Ruth e Boaz. Quem era Noemi? Noemi era uma mulher casada com Elimeleque, que morava em Belém da Judéia. Eles foram para a terra de Moabe e ela tinha 2 filhos com Elimeleque. Quem é Ruth? Ruth é uma mulher moabita que se casou com um dos filhos de Noemi. E depois disso, esse filho de Noemi acabou falecendo e, consequentemente, Ruth voltou com sua sogra Noemi para Belém. E lá em Belém, depois, ela se casou com Boaz. Boaz é o terceiro personagem principal desse livro e ele era um agricultor. Alguém que tinha parentesco com Elimeleque, esposo de Noemi, e que decidiu se casar com Ruth. Portanto, esses 3 principais personagens do livro de Ruth precisam ser conhecidos, afinal de contas, toda a história se desenrola em torno deles. Mas não somente isso, no livro de Ruth você precisa perceber os assuntos que são desenvolvidos. E principalmente entender que é como se fosse um espelho.
um reflexo de um lado para o outro de assuntos e de seus antônimos ou de seus opostos. Você tem no livro de Ruth a tragédia e a restauração, o desespero e a alegria, problemas e soluções. Você tem também planos e a providência divina. Portanto, esses 4 assuntos aqui mencionados como que espelhados no livro de Ruth, é algo que nos faz compreender melhor a dinâmica da narrativa e como Deus, ele revela o seu propósito para as famílias. É isso que nós vamos entender de maneira mais clara no estudo de Ruth. De uma forma bem clara, nós vamos perceber como Deus, ele age na história das famílias. E para nós começarmos esse estudo, quero chamar a sua atenção para Ruth no capítulo 1. Olha aqui o que o texto ele está dizendo, capítulo 1, do versículo 1 até o 5, o momento em que acontece a migração e permanência em Moabe. E o que especificamente é isso? O momento em que eles estão saindo da terra de Belém da Judéia e estão indo em direção a Moabe. O versículo 1 diz o seguinte: nos dias em que os juízes governavam sobre Israel, houve grande fome na terra. A primeira coisa que fica evidente desse texto é o contexto histórico dele. E isso é importante quando você quer entender um livro. O contexto histórico era o período do governo dos juízes. E você deve entender que esse período ele é bem emblemático na história de Israel, porque ele marca o fim de uma liderança, de um grande líder que direcionava o povo. Você teve Moisés libertando do Egito, depois você teve Josué na conquista da terra prometida, e então o período dos juízes, onde o povo tinha conquistado parte da terra prometida, mas não tinha um grande líder que o governasse. E, consequentemente, Deus levantava juízes em determinados momentos para promover libertação, orientação e restauração para Israel. E você então percebe em todo o livro de Juízes que esses homens, eles são extremamente limitados, eles não conseguem de forma clara unificar o povo de Israel para viver a conquista, mas eles são usados por Deus de uma forma a promover, de uma forma a trazer um certo conforto, consolo e direcionamento num período extremamente difícil. Depois do período dos juízes, começa o período da monarquia, onde Israel tem estabelecido um rei. O primeiro rei, você deve lembrar que é o rei Saul. Mas durante esse tempo, o que aconteceu? Juízes governaram sobre Israel. E um dos detalhes mais emblemáticos disso, que está lá no final do capítulo 24 de Juízes, é que nesse período cada um fazia o que era reto diante dos seus olhos. E nesse período, em Belém, que é reconhecida como a casa do pão, houve falta de alimento. Uma grande fome na terra. E até mesmo em Belém, a cidade que era reconhecida como sendo a casa do pão, houve falta de alimento. Por isso, a família de Elimeleque migrou em direção a Moabe, porque eles estavam em busca de alimento, e eles tinham então essa possibilidade de alimento em Moabe. Mas o que acontece? Noemi, com o esposo dela, Elimeleque, vão para Moabe, mas quando chegam em Moabe, Noemi se torna viúva, porque Elimeleque faleceu. Ela chegou nessa terra e o seu esposo faleceu. Então, algo que marca o início desse livro é uma tragédia, a morte de Elimeleque. Outra situação que acontece logo depois é que os 2 filhos de Noemi, eles se casam com moabitas.
E quando eles se casam com essas moabitas, depois de cerca de 10 anos, os dois morrem. A tragédia na vida de Noemi começa pela perda do marido e continua com a perda dos 2 filhos. E sabe o que isso mostra? A vida como ela de fato acontece, a vida como ela é. Enfrentamos diversos problemas, como a morte, como doenças, como sofrimentos. A vida do povo de Deus não é livre ou não está isenta de passar por grandes dores e sofrimentos. E então, Noemi, que era viúva, acabou vendo isso também acontecer na vida da sua nora, Ruth, que se tornou viúva do seu esposo. Diante disso, Ruth e Noemi, elas decidem voltar para Judá. E essa é a segunda parte do livro de Ruth. É óbvio, gente, eu não vou conseguir ler todo o livro aqui para vocês, tá bom? Mas vocês vão acompanhando aqui, eu tenho os versículos e tenho os tópicos principais de cada um desses versículos, e isso nós vamos acompanhando para ter uma visão clara de todo o livro. Segundo tópico, então, a moabita Ruth resolve voltar com Noemi para Judá. Você tem essa descrição a partir do versículo 6 até o versículo 18. E algo que é dito aqui, Noemi disse para suas noras, olha, versículo 7, voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento, dando a elas a visão de que eles poderiam viver, aliás, elas poderiam viver um novo casamento. Porém, diante desse ato, Ruth se posiciona de uma forma muito clara e direta com relação à sua sogra. Orfa, que era a outra nora de Noemi, decidiu voltar para a casa dos seus pais. Mas Ruth, ela disse, versículo 16, não insista comigo para deixá-lo voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Diante disso, o que ficou muito evidente? Um compromisso de lealdade que é estabelecido entre Noemi e a sua nora. Não está querendo virar essa folha, vocês estão percebendo, né, gente? Aí, agora foi. Mas qual é esse compromisso que é estabelecido? Uma aliança de lealdade. Ruth, ela compreende como ela deve estar próxima da sua sogra e como ela deve viver esse relacionamento familiar. Por isso, uma coisa que vai ficar também evidente nesse texto é o quanto elas estão comprometidas a viver esse relacionamento familiar. Especialmente da parte de Ruth, ela quer manter esse vínculo, essa aliança, inclusive reconhecendo o Deus de Israel, que era o Deus da sua sogra. E nesse momento que você percebe uma clara expressão por parte de Ruth de um compromisso com essa mulher que fazia parte da sua história, sendo a sua sogra. E o capítulo 1 então termina, versículo 19 até o 22, mostrando que a triste volta para Belém. Momento em que elas retornam com muita tristeza. Inclusive, Noemi disse, não me chamem de Noemi, chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? É interessante a nossa avaliação
de que, diante dos sofrimentos, Noemi se tornou uma mulher amarga, e literalmente ela queria que a chamassem dessa forma. Essa atitude de Noemi mostra o quanto ela estava desgostosa com a vida, por perder o marido e por perder os filhos, por estar numa situação financeira difícil, por enfrentar tantos problemas. Noemi estava extremamente desgostosa da vida, achando inclusive que Deus havia abandonado a ela. E o que você percebe nesse texto é que, obviamente, a tristeza do coração de Noemi acaba sendo expressa de uma forma muito clara diante de todos. Portanto, do capítulo 1, duas coisas precisam ser ressaltadas de maneira clara: que famílias tementes a Deus podem enfrentar desafios e problemas nessa vida, e segundo, a lealdade na relação familiar deve superar toda e qualquer dificuldade que possamos enfrentar. Então é importante que nós tenhamos isso, inclusive, aqui anotado e colocado como sendo algo evidente diante de todos. Vamos anotar aqui, gente. Seguindo então na compreensão desse texto, capítulo 2, fala sobre o amigo na hora difícil. Boaz, ele surge como aquela pessoa que traz um suporte, um auxílio no momento de dificuldade. E é interessante que no versículo 1 já há uma descrição de quem é Boaz. Diz assim o texto: havia em Belém um homem rico e respeitado chamado Boaz. Ele era parente de Elimeleque, o marido de Noemi. É interessante que nessa hora sombria da família de Noemi, alguém aparece, e esse alguém se chama Boaz, um dos seus familiares. Ele é um homem rico e respeitado. Essa descrição expressa que ele era um homem que tinha uma boa condição financeira, talvez por herança, talvez porque tivesse de forma muito rápida conquistado isso. O que importa é que ele tinha não somente a riqueza, mas o respeito da sociedade, o reconhecimento das pessoas. Ele era alguém valorizado. E uma das coisas que você percebe no livro de Ruth é uma clara descrição do caráter tanto de Ruth quanto de Boaz. Ações generosas, ações bondosas, ações gentis, que ambos expressavam. Por exemplo, Boaz chega no campo e ele conversa com os seus ceifeiros, e ele conversa com muito amor, com uma atitude muito amistosa, muito íntima, próxima. Ele é um homem gentil no trato com os trabalhadores da sua fazenda. Não somente isso, você tem também ele sendo muito aberto a perceber o que estava acontecendo na sua fazenda, porque ele percebe que tinha uma pessoa diferente trabalhando na sua fazenda. E quando ele descobre que essa mulher era Ruth, a nora de Noemi, ele faz questão que os seus trabalhadores ajudem ela, não a incomodem, deem para ela um espaço para colher também no meio daquilo que eles estavam fazendo. E inclusive, essa era uma lei muito comum em Israel, uma prática de auxiliar os órfãos, as viúvas e os pobres. Eles podiam ir no meio das colheitas e recolher os grãos ou espigas, enfim, aquilo que caía pelo meio do caminho, como uma demonstração de cuidado com essas pessoas que tinham uma situação de necessidade maior.
E Boaz, como homem generoso que era, ele fez questão de ver isso acontecendo em sua terra. E nesse capítulo 2, Boaz ele vai em direção a Ruth, ele conversa diretamente com ela e ele expressa a sua preocupação com essa jovem, dizendo para ela que poderia comer junto com os seus funcionários, dizendo para ela que poderia tomar a água também, se ela quisesse, ou seja, ela teria à disposição o serviço completo, um cuidado completo, como uma demonstração de que ele se importava. E, paralelamente, Ruth trata Boaz com muito respeito, ela se dobra, se prostra diante dele. Essa atitude é uma atitude respeitosa, é uma atitude gentil também da parte dela, demonstrando que ambos, eles viviam uma ação muito zelosa com o outro, uma atitude respeitosa de um com o outro. E o capítulo 3, então, ele termina mostrando Ruth retornando para sua casa no final desse dia, levando muita colheita e, além disso, levando comida para sua sogra. E elas ficam assim admiradas, porque no início do capítulo 2 você tem um contraste, elas com fome precisando conquistar algum tipo de alimento. E no final do capítulo 2 você tem elas sendo supridas por um homem generoso e ficando muito satisfeitas e até mesmo assustadas com esse cuidado, com essa provisão sobre suas vidas. E percebam, Ruth foi trabalhar num campo que ela não sabia quem era o Senhor. E isso vai ser importante, inclusive, para a nossa reflexão no final desse estudo bíblico. Então, entenda que esse laço familiar e essa atitude generosa, porque Boaz fazia parte do povo de Deus e entendia os princípios do povo de Deus, ele demonstrou esse cuidado com a Ruth, mesmo que ele não tivesse antes disso um relacionamento, uma aproximação com ela. Capítulo 3, então, o que nós temos aqui? Capítulo 3, faz-se apelo à lei do resgate. E aqui eu preciso chamar a sua atenção para algo muito importante. Versículo 1, certo dia Noemi disse a Ruth: minha filha, é hora de eu encontrar para você um lar seguro e feliz. Esse Boaz, senhor das moças com quem você trabalhou, é nosso parente próximo. Hoje à noite ele estará na eira onde se debulha a cevada. Faça o que lhe direi, tome banho, perfume-se e vista sua melhor roupa. Depois vá até lá, mas não deixe que Boaz a veja enquanto ele não tiver terminado de comer e beber. Repare bem no lugar onde ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que fazer. Aqui existe um plano que foi estabelecido por Noemi, e até é interessante esse plano, ela dá até detalhes. Olha, toma banho, vai bem perfumada, cheirosa, com a sua melhor roupa, como uma demonstração de alguém que está querendo demonstrar uma bela aparência. Aliás, quem está querendo viver um relacionamento precisa, obviamente, se expressar assim, mas não somente quando se quer ganhar alguém, conquistar um relacionamento. Depois de conquistado, continue assim. Amém, pessoal? É importante, né? Depois de casado, não pode parar de demonstrar esse cuidado, esse asseio corporal. Isso é muito importante. Mas uma coisa que fica aqui bem evidente era a preocupação de Noemi em que Ruth entendesse que ele era um homem que poderia promover para Ruth uma transformação, uma mudança na sua vida. Ele poderia se tornar o resgatador dela. E o que seria esse resgatador? Esse termo, que no hebraico é Goel, ele vai falar sobre aquele homem que é responsável por trazer uma restituição ou um resgate para um parente que não era tão distante. Essa, em alguns lugares, é a lei do levirato,
que é a lei do cunhado. Mas nesse caso, como não existia mais um cunhado para poder se casar com a viúva e perpetuar o nome da família, consequentemente o familiar mais próximo era quem deveria se casar com ela. A lei que foi estabelecida pelo povo de Deus, foi estabelecida por Israel e está escrita em todo o Antigo Testamento, mas especificamente você tem essa lei em Deuteronômio capítulo 25, do versículo 5 até o 10, estabelece que alguém se case com a viúva e dê um filho para consequentemente manter o herdeiro daquele que acabou falecendo, para manter a herança familiar, para que não se perca o nome daquela família, para que os filhos de Elimeleque fossem salvos ou fossem lembrados através do filho que a sua esposa teria. Diante disso, o que acontece? Boaz, ele entende esse chamado para ser o resgatador. No capítulo 3, você vai ter a descrição dessa história. E depois de entender o chamado ou a responsabilidade dele de ser um resgatador, ele diz, olha, tem um detalhe muito importante. Existe um parente que é mais próximo. Ele pode querer comprar a terra que pertencia a Elimeleque, e ele pode se interessar em casar com Ruth e, diante disso, dar uma descendência para ela. Por isso, Boaz diz, eu vou fazer tudo conforme a lei manda, eu vou conversar com esse parente mais próximo e assim tentar resolver esta situação. É exatamente isso que ele faz. Boaz, ele assume essa responsabilidade como resgatador. E depois de entrar num acordo com o parente mais próximo, que não desejou se casar com Ruth, ele então se torna, por direito, aquele que iria se casar com essa mulher. Até tem um detalhe interessante no capítulo 4, que quando essa negociação ela é firmada, quando eles entram num acordo sobre quem iria se casar com Ruth, eles trocam as sandálias. E ao trocar as sandálias, que era uma demonstração de que eles estavam entrando num acordo, eles então ratificam aquela decisão. É como se fosse nos nossos dias nós irmos lá no cartório e assinarmos um documento testificando que aquele contrato, aquela situação foi definida. Então, quando eles trocaram as sandálias, eles então confirmaram isso. Antigamente o pessoal falava que era no fio do bigode, né? Quando alguém fazia um negócio, arrancava o bigode, colocava em cima da mesa como sinal de que estava fazendo essa negociação. Pois bem, naquela época era trocar as sandálias. Tempos e culturas diferentes, não é, meus amigos? Mas olha só. Depois que isso acontece, você tem então lá no capítulo 4, Ruth se casando com Boaz. E eu chamo a sua atenção exatamente para esse momento, onde eles decidem se casar e viver a vida conjugal. Versículo 13, Boaz levou Ruth para a casa dele, e ela se tornou sua esposa. Quando Boaz teve relações com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse e ela deu à luz um filho. Então, as mulheres da cidade disseram a Noemi, louvado seja o Senhor que hoje proveu um resgatador, um Goel para a sua família. Que esse menino seja famoso em Israel. Que ele restaure seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é filho de sua nora, que a ama e que tem sido melhor para você do que 7 filhos. Noemi pegou o bebê, aninhou-o junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. Perceba por esse texto como Deus, ele demonstra a sua bondade, como Deus ele expressa o seu cuidado com essa família.
promovendo para eles um bebê que é um instrumento, uma fonte de muita alegria, que é uma demonstração da graça de Deus, da restauração da situação dessa família, onde antes 3 pessoas morreram de forma muito triste e trágica. Agora você percebe o nascimento de um bebê. E mais, a partir do versículo 17 ao 22, você descobre que esse bebê, ele faz parte da ascendência do rei Davi. Ele é avô do rei Davi, consequentemente, ele faz parte da ascendência de Jesus. Fazendo parte da genealogia do Salvador, você percebe claramente como Deus tinha um propósito para a família de Ruth, que é muito maior do que ela imaginava. Ela tinha um casamento, ficou triste pela perda do seu marido, mas viveu, caminhou em lealdade, e o Senhor promoveu para ela uma família que abençoou muito mais do que ela iria ou poderia imaginar. Ela abençoou pessoas em toda a terra. A família de Ruth se tornou um instrumento nas mãos de Deus. A família de Ruth e Boaz foi uma bênção para a história de todo o povo de Israel e para todos nós também que somos cristãos e cremos em Cristo Jesus. Por isso, é importante nós entendermos alguns princípios desse texto. Famílias tementes a Deus podem enfrentar crises. A relação familiar precisa ser pautada por lealdade. A providência divina se mostra em situações casuais. Também a relação familiar é firmada com respeito e gentileza. E por fim, Deus pode realizar através da família muito mais que sonhamos. A família que Deus concede a um homem pode trazer para ele propósitos extraordinários, não somente alegria, contentamento, não somente experiência pessoal, familiar, que é agradável, mas Deus pode fazer muito mais, como aconteceu na história de Ruth, certamente acontece na história de todos aqueles que são tementes a Deus, onde Deus usa a sua família para propósitos que Ele mesmo estabeleceu. Portanto, aqueles tópicos ou assuntos que nós mencionamos anteriormente, que são claros no livro de Ruth, eles ficam mais evidentes agora para nós. A tragédia e a restauração. Como Deus, diante da dor e da tristeza pela morte, Deus promoveu a restauração, não somente através do casamento de Ruth com Boaz, mas também através do filho Obed que eles tiveram. Como Deus, Ele é poderoso para transformar o desespero em alegria, deixando claro que o sofrimento não é o fim das nossas vidas e nós podemos ter uma esperança que o Senhor ainda trará alegrias. Existem muitos problemas na caminhada, seja por causa da doença, seja por causa da morte, seja pela falta de comida, mas também existem soluções e sempre nós precisamos enxergar a solução que Deus deseja estabelecer nessa situação específica da nossa vida. Qual é a resposta divina? Qual é a solução de Deus? O que Deus quer realizar naquilo que nós estamos enfrentando? É isso que nós precisamos enxergar. E ainda, existem planos humanos, mas não podemos esquecer da providência divina. O homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A família de Elimeleque só queria comida, alimento, mas eles acabaram enfrentando desgosto pela morte numa terra distante da terra de Israel. Mesmo assim, Deus, que é bom, fez com que Ruth fosse em direção ao campo de Boaz. Olha só a providência e o cuidado de Deus. Na história do povo de Deus não existe casualidade. Nós podemos achar que são eventos casuais, que são coincidências,
mas o que entendemos é que o governador do universo, o Senhor da história, aquele que dirige todas as coisas, é quem está conduzindo a família. E diante disso nós devemos confiar que de fato Ele estabelece sua vontade e nos conduz de acordo com os seus propósitos. Deus age através da sua providência na história. A providência é a mão de Deus conduzindo a história da humanidade num propósito que Ele desejou. E o livro de Ruth é inserido na Bíblia como esse sinal de que a família é um propósito que Deus estabeleceu para que o nome dele seja exaltado e glorificado nessa terra. Através das famílias, Deus decidiu promover o crescimento da humanidade. Através da procriação, da vinda de filhos, é que Deus decidiu trazer bênção sobre a humanidade. Por isso nós precisamos entender qual é o propósito de Deus para a família. Esse propósito envolve aquilo que nós devemos viver enquanto seus servos que entendem a sua palavra e que desejam viver o que Ele tem para nós. Na história de Ruth nós aprendemos a importância de uma relação próxima, íntima, generosa, cheia de atos bondosos, como sendo um fio que une o casal e que o leva a viver plenamente os propósitos estabelecidos por Deus. Por isso, entenda, a relação conjugal que é vivida entre um homem e uma mulher é algo muito precioso, algo muito espiritual, algo muito valioso, algo que glorifica realmente a Deus e que não pode ser desprezado. Você é chamado a viver esse propósito com a sua família, no seu casamento, entendendo que Deus é quem construiu esse casamento e Ele tem um propósito através disso. Bom demais nós estudarmos sobre isso, não é mesmo? Certamente nas próximas semanas você também vai ser muito edificado através do estudo da Palavra de Deus. Por isso, eu espero você semana que vem para nós juntos estudarmos outra história de amor que revela princípios que glorificam a Deus e o reconhecem como o Senhor de todas as coisas. Deus abençoe muito a sua vida. Até o próximo estudo bíblico. Tchau, tchau.